Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui no último capítulo do nosso livro, Ante o Infinito, né? Nós vimos ante a Terra, diante da Terra, que foi o anterior, né? A missão do Espiritismo. Nós vimos uma série de colocações, uma série de posições, de pensamentos, observações, esclarecimentos do Emmanuel, que são sempre muito pontuais, muito sucintos. Ele é muito... ele tem uma capacidade de síntese muito grande. Ele diz muita coisa com poucas palavras e ensina muito. Então vamos lá, vamos ao nosso encerramento. Amadurecida a compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Na nossa maturidade, quando nós realmente estamos entendendo a situação à nossa volta, a vida, o mundo, o que é a reencarnação, o que é estarmos aqui nesse planeta, a gente percebe como nós somos pequenos. Nós estamos num planetinha pequeno, num sistema solar pequeno. Nós estamos, se nós olharmos para a nossa galáxia, nós somos nem um pontinho na nossa galáxia. Quando a gente olha para o nosso sistema solar, nosso planeta já ele é um planeta pequenininho. Então a gente vê a nossa pequenez, a grandeza de tudo que está em volta. As leis de Deus são universais, não são só para o nosso planeta, elas são universais. E nós temos que entender que nós estamos fazendo um estágio aqui. Nós estamos aqui num intercâmbio, né? Nós estamos num intercâmbio quando a gente vai para um outro país para aprender. A gente vai para um país estranho, para uma casa estranha, para uma língua estranha, para aprender e depois voltar para casa. É assim que é esse planeta para nós. Ele é estranho, ele tem um linguajar e uma forma de ensinar estranho. Nós estamos reunido com pessoas que às vezes a gente não consegue ter um entendimento, mas é tudo absolutamente necessário para o nosso aprendizado, para o nosso estágio, para o nosso intercâmbio, para voltarmos para casa com uma bagagem maior, voltarmos melhores do que viemos. Então, quando ele diz amadurecida a compreensão na maioridade mental, quando nós realmente atingimos essa maioridade, porque nós somos muito infantis, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Nós vamos ver Hermes Trismegisto, né, colocando que o que existe no micro existe no macro. Então, se nós vemos um átomo com os elétrons girando em torno do núcleo, nós vamos ver o Sol com os planetas girando em torno dele. Então, o que existe no micro existe no macro. Tudo na existência tem uma lei, uma ordem, uma sintonia e um propósito de crescimento, um propósito de aprendizado. Tudo está coordenado, tudo tem uma logística. A gente atrapalha muito com o nosso livre-arbítrio, mas existe sim uma logística, existe sim um dirigente, um governador para o nosso planeta. Existe um Cristo planetário para cada planeta que existe. O Cristo planetário nosso governador do nosso planeta, ele encarnou aqui na Terra. É uma fração dele, ele se diminuiu o máximo que ele pôde, que seu maior sacrifício foi vir aqui. Ele se diminuiu o máximo que ele pôde para nos trazer os ensinamentos do Pai, para nos trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira vida, como a gente deve se comportar, como a gente deve viver, de que forma nós devemos olhar e entender a vida, inclusive de que forma nós devemos tratar ao Criador, porque nós somos criatura, e ao Criador nós temos que tratar como Pai, nosso Pai, como Ele sempre colocou, Ele é nosso irmão mais velho. Observa que o planeta, grande e sublime,
pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Ele é esse planeta. Nós temos que ser muito gratas ao planeta Terra. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui para aprender, para crescer, para melhorar. E esse planetinha é um grão de areia. Se nós formos pensar em termos de galáxia, em termos de universo, nós somos um grão de areia nesse planeta também. Porque quando a gente vê as imagens, né, vista, né, desses satélites, desses laboratórios que tem no espaço, quando mostra a Terra, a gente vê os continentes. Quando consegue chegar um pouco mais perto, a gente consegue ver algumas coisas, mas nós somos um grão de areia. É que nem olhar para a Terra, a gente mal enxerga uma formiga. Nós somos uma formiguinha aqui. A gente atrapalha muito, a gente cria muitos problemas, a gente cria muita confusão, mas nós somos uma formiguinha. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor. Nós, seres humanos, nós com a maturidade, com o entendimento, nós estamos aqui nesse planeta cercados por sóis e mundos incontáveis, por outros sistemas, né, de planeta, por outras galáxias à nossa volta, com certeza por outros universos. O nosso universo não é único, mas aqui é o nosso lugar de aprendizado, aqui é o nosso planeta por enquanto. Nós vamos mudar de planeta, mas é o nosso planeta, nós somos terráqueos por enquanto, e aqui somos todos irmãos. No universo nós somos todos irmãos. A hora que nós formos para um outro planeta, continuaremos sendo irmãos, porque somos todos criaturas do mesmo Criador, nosso Pai, nosso Deus, Deus nosso Pai, como coloca Jesus. Suas perguntas, as perguntas desse homem amadurecido, esse homem no sentido de humanidade, né? Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Porque a gente pergunta sobre a morte, sobre a vida, sobre a existência, o sentido da vida. E a doutrina nos dá as respostas, que é de aprendizado, que é de conserto, de perdão, de pedir perdão, de perdoar, de limpar as bagunças que nós já fizemos, de construir com solidez, construir em solo firme, construir com bases fortes. Para isso, nós precisamos olhar para dentro, nos conhecermos e trabalharmos para o nosso melhoramento. Isso é fundamental para que a gente vá criando alicerces firmes, sólidos. É a fé raciocinada, é o entendimento, é o conhecimento que faz com que a gente olhe o mundo de outra forma. A vida não muda, mas o nosso olhar para o mundo muda, e isso muda tudo para nós. Para o coração alimentado pela fé e elevado para a glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. Então, aqueles que têm a base sólida, que estão alimentados pela fé, né, que estão buscando colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, ele traz uma esperança, um consolo. A doutrina é consoladora, nos traz alegria, nos traz sentido de viver, nos traz a esperança do mundo e de uma vida muito melhor, de plenitude, de felicidade, porque somos eternos, podemos consertar, podemos trabalhar para melhorar a nossa atividade, a nossa vida, né? Tudo no nosso entorno, se nós assim quisermos, porque nós temos livre-arbítrio. Interrogando o infinito que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com impotente beleza: irmãos, a vida não cessa,
tudo é renovação e eternidade. Então, aqueles que voltaram para casa antes de nós, nos trazem essa mensagem. Irmãos, a vida não cessa. Nós somos eternos. Tudo é renovação e eternidade, porque nós somos eternos. Estaremos nos renovando sempre, aprendendo sempre, trabalhando sempre para o aprendizado e para a renovação, para o aprimoramento. Tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física, indefectíveis, imperecíveis, leis morais nos dirigem no espírito. As leis imutáveis de Deus para o universo nos dirigem aqui na vida física, a gravidade, a necessidade do ar, a necessidade da água, a necessidade do alimento, necessidade da associação, da cooperação, da fraternidade. E, como ele coloca aqui, né, as leis morais nos dirigem no espírito. Que aí vem a fraternidade, a benevolência, a empatia. Abstende-vos do mal. A cada dia já basta o seu mal, como Jesus colocou. Quando a gente faz a oração que Jesus ensinou, nós pedimos, livra-nos, Pai, do mal. Nós temos que entender que esse mal, livra-nos, Pai, do mal que existe em nós. O mal que nós fazemos aos outros. Nós precisamos de ajuda para livrarmos do mal que nós temos conosco, do mal que nós fazemos a nós mesmos, do mal que nós fazemos aos outros. A gente precisa ir se limpando e se livrando disso para que possamos crescer, para que possamos melhorar. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Quanto mais ligados nós tivermos à materialidade, quanto mais compromissos nós tivermos em termos de vingança, raiva, ódio, poder, dinheiro, nós estaremos ligados a tudo que está preso à terra. Inclusive os umbrais mais difíceis, que não é umbral grosso, né, as furnas, os lugares mais difíceis do plano espiritual, estão para e passo ligados com a terra. Então, quanto mais materialista nós formos, quanto mais densos nós formos, mais ligados nós estamos à terra. Quanto mais sutis, sublimes, purificados nós estivermos, mais leves seremos. Mais ligados ao plano espiritual e aos umbrais superiores, né? Vamos lembrar que Alvorada Nova, nosso lar, são umbrais também, estão no umbral. Mas só que é umbral, como eu brinco, umbral 3. É lá no alto, é o umbral já saindo para um plano, para um estágio um pouco melhor. Vamos lembrar que André Luiz criou essa nomenclatura de umbral pensando no umbral da porta. Quando você abre a porta e você está no umbral da porta, você está numa divisão. Você saiu de um lugar e não entrou no outro ainda. Então ele colocou esse lugar que se fica no plano espiritual antes de se atingir um lugar melhor de umbral, porque a gente saiu da terra, mas não entrou nos planos melhores. Nós estamos ali, né, num lugar que é uma divisória entre a terra e um lugar melhor. Então ele botou o umbral da porta. Então chamou de umbral. Para ficar, é uma forma didática da gente poder entender. Nosso corpo espiritual em qualquer parte refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Nosso corpo vai refletir aquilo que nós somos espírito. E se nós refletirmos luz, o nosso corpo vai refletir luz. Se nós refletirmos as trevas, o nosso corpo vai ser denso e refletir as trevas. A nossa mente é o espelho da vida em toda parte. Capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Nós temos aqui no canal esse livro, é imperdível. Eu vivo repetindo isso. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. A semeadura, ela é optativa.
Nós podemos semear ou não. Nós podemos escolher, eu não vou semear, ou eu vou semear. Mas a colheita é obrigatória. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Todo e qualquer pensamento que eu tenho é uma semente que eu estou colocando aqui neste planeta, porque tudo que eu penso eu materializo. Fica na minha psicosfera. E eu vou colher os frutos desse pensamento, dessa palavra, dessa atitude, desse ato. Tudo que eu faço, sinto. Eu já estou, o que eu sinto, eu já estou plasmando, já estou materializando. Através do sentimento eu penso. Pensando, eu estou materializando na minha psicosfera. Através do pensamento eu falo. A minha palavra é uma arma. Ou um remédio, depende da minha escolha. Estou plantando na minha psicosfera. E aí eu ajo. Aí eu estou realmente na semeadura. E cada um de nós colherá e será julgado por nós mesmos, colherá e será julgado por nós mesmos pelos frutos que dermos, pelas nossas obras. É o que ele está colocando aqui. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegra os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, impondo-nos o resultado de nossas próprias ações. As fronteiras de sombra e cinza existem aqui para os encarnados. As fronteiras de sombra e cinza existem no umbral, no plano espiritual, para os desencarnados. Então conforme nós plantamos, criamos, pensamos, agimos, são os iguais, é o lugar que nós já estamos montando, plantando e arquitetando para vivermos no plano espiritual. E vai ser também um lugar parecido que nós vamos ser plantados na nossa próxima reencarnação, porque afins atraem afins. A gente trabalha que nem a limalha que corre, vem pro imã. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos é o imã. Vai atrair no planeta Terra, vai atrair no plano espiritual as limalhas correspondentes àquilo que eu estou sentindo, estou pensando. Afins atraem afins. Então, além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, né, os últimos, aqueles que desencarnaram, estão num processo de sofrimento nas zonas umbralinas de sombra e cinza. A vida continua no plano espiritual, impondo-nos o resultado de nossas próprias ações, lei de ação e reação, causa e efeito. Amai o trabalho e engrandecei. Jesus colocou: o Pai trabalha, eu também trabalho. E ele colocou mais ainda: eu não vim para servir. Aliás, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós estamos aqui querendo ser servidos. O Cristo não veio para ser servido, veio para servir. Nós precisamos analisar muito os nossos atos, as nossas atitudes. Amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza, que a nossa felicidade se perpetua. É através do trabalho de todos os tipos, para ganhar a vida, pagar as contas, o trabalho voluntário, o trabalho para cuidar da casa, dos filhos, da família, dos negócios da família, seja o que for. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos estar ativos. Quem se aposenta precisa ter um trabalho voluntário, precisa ter um hobby, precisa ter um propósito. Todos nós temos que ter um propósito para levantar de manhã, para realizar durante o dia, para ver aquele propósito se realizando. Quanto melhor for esse propósito, mais engrandecedor será esse trabalho para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta. É pelo trabalho que a civilização se educa. E é pelo trabalho que se realiza a nossa felicidade. É pelo trabalho que essa felicidade se perpetua.
Na pátria das almas chora amarga. Pátria das almas é o plano espiritual. Então, na pátria das almas chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta. Chora amargamente o espírito que esqueceu a riqueza do trabalho, que ficou atrás da preguiça, ficou atrás da ociosidade. Então, na pátria das almas chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando, esquecendo que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. É só servindo. Nós aprendemos, estudamos e trabalhamos para nos melhorarmos, para servirmos melhor, para servirmos mais. O nosso propósito é de serviço. Aceitai o ato de servir e ajudar, não como castigo, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Servir é uma honra, por isso Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, para mostrar para eles a importância do alicerce. Os pés são o alicerce do corpo. Para mostrar para eles a importância de servir. Isso é uma metáfora que Jesus deixa com o seu exemplo. E a gente tem que aprender a servir com alegria, servir de coração aberto. Não importa se nós estamos sendo remunerados pelo trabalho ou não, qualquer coisa que nós estamos fazendo é um trabalho, qualquer atividade é um trabalho. E esse trabalho tem que ser feito com amor, com alegria, nesse intuito de aprendizado e de crescimento. Então, aceitai o ato de servir e ajudar, não como castigo, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade, com a criminalidade, aparentemente vitoriosos. Porque esse planeta é dominado pelo mal. Os nossos dirigentes são coordenados e manipulados pelo mal. Infelizmente. Então, por isso que ele coloca: não vos inquiete no mundo o orgulho coroado de louros, porque os orgulhosos, os prepotentes, os malévolos, infelizmente, no nosso planeta estão coroados de louros, porque quem está dominando o planeta por enquanto é o mal. Nós precisamos trabalhar para que o bem comece a se sobressair, para que nós possamos começar realmente a nossa regeneração. Por enquanto nós estamos no começo da transição e vamos ficar ainda em transição muito tempo antes de começarmos realmente principiarmos a regeneração. A justiça reina imperecível. Não tem como destruir nem o bem, nem a justiça, muito menos o amor, porque Deus é amor. Se nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos aprender a amar incondicionalmente, porque Deus é amor, amor incondicional. Deus não ensina pela dor, Deus ensina pelo tempo. Ele nos dá todo o tempo que nós necessitarmos para aprender. Quem cria a dor somos nós. São as nossas atitudes, nós criamos a dor para o outro e aí nós recebemos a dor de volta. Fomos nós que criamos. Deus não tem nada a ver com isso. Nós precisamos entender as regras do jogo aqui nesse planeta. Não é nem nesse planeta, no universo. As leis de Deus são universais. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência, e o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. É um processo de aprendizado, premiando os justos e corrigindo os culpados. Então, eu errei, vai ser me dada a oportunidade para passar e viver tudo de novo para não errar. Quantas vezes a gente olha para uma situação e fala, nossa, se eu pudesse começar de novo, eu ia fazer tão diferente. Aí Deus dá essa oportunidade de começar de novo. O problema é que a hora que a gente vai começar de novo com o esquecimento, o aprendizado foi só verniz de sociedade, não foi um aprendizado verdadeiro, a gente vai e comete o mesmo erro de novo. A gente repete os mesmos erros. Aí fica com aquela sensação, mas eu já passei por isso.
Mas eu já vivi isso. É o famoso déjà vu. E é mesmo, já passou, já viveu. Tá errando, tá fazendo o mesmo erro de novo. Tá cometendo, tá passando repetindo os mesmos passos de ontem. Enquanto que nós entramos no planeta, a gente reencarna para limpar, arrumar os passos de ontem e criar passos novos, melhores e mais elevados. Cada falta exige reparação. Nós podemos enganar a lei dos homens, a lei de Deus nunca, jamais. A lei de ação e reação, de causa e efeito, não tem como enganar a Deus. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos à cura, né? E ao refazimento das almas. Então, os padecimentos, nós estamos hoje, esse livro foi escrito em 1952, né? Mas hoje nós estamos vivendo situações extremamente difíceis. Nós estamos com guerras, nós estamos com invasões, como se não estivéssemos no século XXI. Mas são situações que são colocadas, são respostas de atividades, são situações em que os povos, os países se colocaram. Como ele diz aqui, os padecimentos coletivos da sociedade humana, e essas situações todas são padecimentos coletivos, constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. É uma forma de se redimir, é uma forma de passar por aquilo que fez outros passarem. E crescendo, aprendendo, se transformando, volta depois para o plano espiritual, enobrecido, engrandecido, melhorado. Quando voltar de novo para a Terra, já volta numa situação melhor. As aflições individuais são remédios proveitosos para a cura e para o refazimento das almas. As nossas aflições, na grande maioria das nossas aflições, são provas que nós mesmos pedimos. 1% só do que nós passamos é expiação, é limpeza do terreno que nós sujamos no passado. Anexai os desejos do reino do vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. Nós colocamos na oração que Jesus ensinou que se faça, né, a sua vontade, assim na terra como no céu. Né? A terra as coisas do mundo, o céu as coisas espirituais. Mas é só da boca para fora. Lá no fundo, eu quero ensinar a Deus a fazer o seu trabalho. Senhor, cura o João. Ajuda a fulana. Faz isso. Porque quando nós colocamos na oração que se cumpra a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou me colocando como subserviente, eu estou me colocando em resiliência e resignação perante a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. E que eu possa aprender através das coisas que eu vivo, que são a vontade de Deus. Porque tudo aquilo pelo qual eu passo é a necessidade que eu tenho de aprendizado. Perdão. Então, para cada situação vivida, nós temos que olhar para a situação e perguntar: para que eu estou passando por determinada situação? O que eu preciso aprender nesta determinada situação que eu estou vivenciando? Que é para isso que eu estou passando por esta situação, para aprender os ensinamentos que essa situação me traz. Então, anexai os desejos do reino do vosso eu, nosso personalismo, a nossa vontade, né? Muitas vezes nós somos crianças mimadas, né? Fazendo escândalo, batendo o pé porque quer, né? E quando recebe não quer mais. Olha, que nem toda criança mimada, né? Eu quero, né? Principalmente criança pequena. O brinquedo, você dá o brinquedo, olha 5 minutos, larga lá e não pega mais. Nós fazemos isso. Nós também fazemos isso. O egoísmo e a vaidade nos encarceram na lama da terra.
Perdão, nós temos um tripé que prende a gente aqui na Terra. Orgulho, egoísmo, vaidade e orgulho. Esse tripé faz com que a gente fique preso aqui. Essa gravidade nos grude aqui na Terra. Egoísmo, orgulho e vaidade. Isso prende. A hora que a gente consegue trabalhar dentro de nós e irmos limpando, nos libertando, transformando, transmutando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, nós vamos nos afastando da Terra. Nós vamos ficando cada vez mais leve, nós vamos evolvendo, ou seja, nós vamos subindo, nós vamos evoluindo. Lede as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Olhe para a natureza, olhe para a criação. Através da criação, né, de Deus, através da criatura que somos nós e de toda a criação de Deus à nossa volta, nós temos uma forma de entender e de visualizar a energia do Criador. E o Criador é amor. Então nós temos que amar tudo que está à nossa volta, mineral, vegetal, animal e hominal. Nós temos que amar esse planeta que nos ensina e nos ajuda tanto. Nós temos que amar toda e qualquer criação de Deus. E assim nós conseguiremos evoluir. Para uma hora não precisarmos mais voltar a esse planeta. Podermos ir para planetas melhores e continuar o nosso aprendizado. Então, lede as páginas vivas da natureza com N maiúsculo, criação de Deus. E buscai a vida sã, a vida pura, a vida verdadeira, sem excessos, a vida com menos, a vida com mais plenitude, com mais amor, com mais fraternidade, com mais empatia com os animais e com os humanos que estão à nossa volta. Usando a boa vontade para com todos, simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Nós temos a indústria do marketing criando necessidades para nós. Eles fazem com que a gente sinta necessidade de algo que a gente não precisa. Eles fazem com que a gente compre algo que a gente às vezes nem vai usar. Nós precisamos nos policiar. Por isso Jesus deixou o vigiai e orai. Nós temos que vigiar o tempo todo sentimento, pensamento, palavra, atitude e orar. Não é orar de ficar de joelhos no chão. É orar através do trabalho. É orar através de estar com o pensamento voltado para Deus. É orar olhando para o outro como irmão. Isso é uma oração. É um estado de oração. Simplificai vossos hábitos, reduzi as vossas necessidades. Tende confiança, sede benevolentes, instruí-vos, amai e esperai. Esperar aqui não é esperar de ficar sentado esperando que as coisas cheguem. É esperar no sentido de esperançar. É esperar no sentido da esperança de que tudo está sendo governado, tudo está sendo trabalhado, tudo tem um propósito. Nós temos um governador. Como a gente sempre coloca, Jesus está no leme. É ele que está dirigindo o barco. Então eu estou sempre esperançoso. Eu estou esperando no sentido de esperançoso de todas as coisas que se modificarão para melhor com o meu trabalho, com o meu processo. Primeiro eu modifico para melhor em mim, para depois eu poder começar a trabalhar no melhor para nós, para que depois nós possamos ter o merecimento de receber um trabalho ou receber uma colocação de melhoria para o grupo. Nós caminhamos em grupo, nós crescemos em grupo, nós estudamos em grupo. Então, tende confiança, sede benevolentes, instruí-vos, amai e esperai, crescei no crescimento e na virtude para serdes mais fortes e mais úteis. Para sermos mais fortes e mais úteis, nós precisamos amar, instruir,
nós nos instruirmos, nos amarmos, precisamos colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e sempre lembrarmos que Deus é amor. Além dos horizontes, que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evoluem, crescem no rumo da perfeição. Os outros planetas, outras humanidades, outras civilizações, outros irmãos nossos, que também são criaturas de Deus, estão evoluindo. Nós temos que evoluir também. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade e no eterno bem. Porque o que Deus quer é a nossa felicidade. A questão 540 do átomo ao arcanjo, por quê? Porque nós somos criados simples e ignorantes, com desconhecimento das coisas. Nós temos uma única vida, com várias existências, onde nós vamos buscar o conhecimento das coisas, para que nós possamos atingir a angelitude, porque aí nós estaremos felizes e continuaremos felizes o nosso estudo, o nosso aprendizado pela eternidade. E ouvindo os sagrados apelos de cima, do plano espiritual superior, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Emmanuel sendo Emmanuel, é maravilhoso. Eu vou repetir, encerrando esse nosso livro, encerrando esse nosso estudo do livro Roteiro. E, ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Nós somos eternos. Estudaremos, aprenderemos e trabalharemos pela eternidade. Assim nós encerramos o estudo de mais um livro. Eu gosto muito desse livro Roteiro, eu acho ele de um ensinamento profundo com poucas palavras. E até o nosso próximo estudo.